Meus amados, nessa noite, de uma data especial para todos no mundo inteiro, e eu quero deixar aqui para os irmãos que eu não vou defender aqui nenhuma teoria sobre o nascimento de Jesus. Eu não quero defender nenhuma tese acerca da história do nascimento de Jesus Cristo. Mas o que eu gostaria de mostrar para cada um de vocês e para mim também, é que em dois tópicos, nós possamos entender um pouco do que tem acontecido ultimamente. As pessoas têm pego um evento, algo tão maravilhoso que aconteceu em toda a humanidade, e transformou em algo tão pequeno, que é uma festa voltada à questão financeira, à questão capitalista, uma festa que se reverencia a alguém que nunca existiu. Então o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, é que há algo muito maior para se comemorar no dia 25 de dezembro, há algo muito maior, há algo assim sobrenatural, porque eu gostaria de mostrar para você e para mim também, que algo que começou lá no Jardim do Éden, veio se concretizar há milhares de anos depois, e que até hoje nós estamos colhendo esse fruto. Então eu gostaria de mostrar para vocês, que o mesmo Deus, que colocou o homem no Jardim do Éden, que criou o homem, é o mesmo Deus que novamente surge para nos salvar. Amém? O texto base, Jesus, a razão do nosso Natal, é o tema, tá? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 2. Lucas 2, ali está do 1 ao 20, mas eu gostaria só de ler do 1 ao 14 com os irmãos. Amém? Lucas 2, do 1 ao 14, então é que nós vamos ler. Todos encontraram? Amém? Lucas 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: o meu Salvador é Cristo o Senhor. Amém? Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com o homem. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então o que eu quero estar passando para os irmãos é que o nascimento de Jesus Cristo, ele tinha sido anunciado já no Velho Testamento. Lá em Miqueias 5:2, nós temos que diz o seguinte, Miqueias 5:2: E tu, Belém, Efrata, posto que entre milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos até os dias, desde os dias da eternidade. Então, José e Maria saem da terra deles, por um propósito de Deus, já determinado que Jesus Cristo nasceria na cidade de Belém, porque dali, da terra, da origem deles, sairia então o Salvador. Porque José era da linhagem de Davi, então Jesus Cristo vinha da linhagem de Davi. Então precisava nascer do povo de Israel o Salvador. E nós podemos então perceber que Jesus Cristo, ele simplesmente, Deus trabalha na vida das pessoas da seguinte maneira: ele te tira de um determinado lugar e te leva para o lugar desejado no coração dele, para que ali seja feita a obra dele na sua vida. E nós que estamos aqui essa noite, nós estamos na mesma situação, porque Jesus Cristo, Deus tocou no nosso coração e tirou-nos de nossas casas, tirou-nos das nossas reuniões familiares, porque hoje é Natal, afinal de contas, mas para estarmos aqui, aonde Ele quer fazer algo na nossa vida. Nós podemos perceber que muitas vezes, muitas pessoas, elas deixaram de buscar a Deus hoje, porque elas tinham algum compromisso familiar. Mesmo elas tendo passado ontem à noite, hoje durante o dia, com seus familiares, eles ainda acharam motivos de sobra para não estar na presença de Deus. E Deus queria trazer então, José e Maria para a terra deles, para que ali Jesus Cristo então nascesse e dali saísse o Salvador, para que se cumprisse a profecia do mesmo Deus que já havia sido anunciada no Antigo Testamento. Os dois tópicos, primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, para que a gente possa entender um pouco daquilo que eu estou querendo dizer nessa noite. Porque nós não estamos simplesmente falando do nascimento de Jesus, nós estamos falando de algo que começou lá no início do mundo, uma guerra incansável entre o bem e o mal, aonde o homem era levantado e o diabo tentava tirar a alegria do homem através de determinadas situações. Mas só que o amor de Deus era tão grande e é tão grande que ele passa de um tempo para outro. E para isso eu gostaria de convidar vocês a estar abrindo a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27. O primeiro tópico, então, que nós vamos trabalhar nessa noite é Deus, o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Ele quem nos deu a vida. É Ele quem transformou pó em ser vivente. É Ele quem criou. É Ele quem colocou o Espírito de vida em nós. Amém? Gênesis 1, 26 e 27 diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil e que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem à imagem dele. Amém? No 27 diz assim, 27a, vamos pegar só aqui. E Deus criou o homem à sua imagem. Quando nós falamos, meus amados, que nós somos imagem de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz assim, Deus criou você à imagem de Deus. Nós não podemos afirmar que nós somos a imagem física de Deus, a aparência de Deus. Nós não podemos simplesmente dizer, Deus parece comigo, você olha no espelho.
Por que nós não podemos fazer isso? Porque Deus não tem forma física. Deus, ele não tem, o Deus Criador não tem forma física. Ele não tem forma física. Então, quando nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós devemos entender que a nossa criatividade, a nossa autodeterminação, é que nos fazem a imagem de Deus. Né? E o nosso caráter, quando nós refletimos o caráter de Deus em nós, ou seja, o amor de Deus, o perdão, a paciência, a bondade, a fidelidade, o fruto do Espírito, aonde nós tivemos aqui um estudo, uma série, né? Então nós não podemos achar que porque o Omar é inteligente, ele é igual a Deus, porque o Omar é um cara esforçado, ele é igual a Deus, porque o Omar ele tem coragem, ele é igual a Deus. Não, o que vai dizer se o Omar é a imagem e semelhança de Deus é o caráter do Omar, é se o Omar é uma pessoa que perdoa, como Deus perdoa, se ele tem paciência, se ele tem bondade no coração e se ele é fiel. Essas são as verdadeiras características de alguém que é semelhante a Deus. Porque nós não podemos simplesmente achar que todos são semelhantes a Deus, porque nós, embora a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, e que não há, Deus não ama o pecado, mas sim o pecador, nós não podemos afirmar que determinadas pessoas que têm determinadas atitudes de vida, que estão destruindo a sua vida, que simplesmente pegam a sua vida e querem jogar numa lixeira, querem fazer da sua vida uma verdadeira destruição, essas pessoas podem se autodeterminar, então, a imagem e semelhança de Deus. Porque nós precisamos refletir o caráter de Deus nessa noite, amém? Então diga assim para o seu irmão: o seu caráter, o amor de Deus, o perdão, a paciência, bondade e a fidelidade são as características que vão te igualar a Deus, que vão te colocar como semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Amém? Então, Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Cria o homem para dominar sobre toda essa terra. E Deus então coloca lá Adão no jardim do Éden, e por uma situação que aconteceu na vida de Adão, o inimigo entra na vida desse casal e destrói tudo aquilo que Deus tinha como planejado. Mas só que aí começa uma nova história na nossa terra, uma nova história no mundo. E essa história é que mais tarde ela vai determinar o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje. Porque se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o sopro do Espírito, Ele deu o Espírito dele para nós. Por isso que o Espírito de Deus habita em nós. E nós precisamos simplesmente pegar a nossa vida e colocar ela na presença de Deus, como Deus gostaria que nós fizéssemos lá no início, respeitando todas aquelas características que nós já falamos aqui. Amém? O segundo tópico: Deus, nosso Redentor. Deus, nosso Redentor. Bom, como nós já dissemos, o homem teve uma queda, e essa queda trouxe graves consequências à humanidade. E essas consequências, elas seriam sua desobediência, sua rebeldia, que lá aconteceram. Isso abriu um abismo, abriu simplesmente uma separação entre homem e Deus. E essa separação, então, começaram a entrar nesse intervalo, nesse meio, onde abriu esse abismo, começaram a entrar as influências
que levaram o homem a querer substituir Deus na vida dele. Nós vemos que o povo de Israel, na sua caminhada, na sua jornada, em determinado momento, eles simplesmente começaram a criar novas esculturas, novas imagens, novos deuses. Eles precisavam de algo que eles pudessem ver, porque eles não conseguiam entender se Deus tinha criado ele à semelhança do homem. Por que Deus não era real ali presente, onde eles pudessem tocar de repente, algo que eles pudessem encostar? Eles precisavam ver algo. Mas só que eles queriam ver algo, mas só que esse algo que eles queriam ver, eles não queriam pagar o preço de ter as características de Deus para que se pudesse vê-lo. As características que nós falamos lá no começo, que é o quê? O amor de Deus, o perdão de Deus, a paciência, a bondade, fidelidade. Isso o homem deveria ter, porque o homem justo chegava até Deus. O homem justo tinha condições de olhar para Deus, porque nada aconteceria com ele. E hoje nós podemos perceber que o homem justo, o homem que coloca a sua vida na presença de Deus, ele consegue se achegar a Deus, ele consegue conquistar o amor de Deus, ele consegue se aproximar de Deus. E isso aconteceu lá atrás. Então, o homem começou a criar determinadas influências essas que, infelizmente, têm sido passado de pai para filho. Porque nós podemos perceber, outro dia eu vi uma foto no Facebook, de uma pessoa supostamente evangélica, uma mulher evangélica, onde ela simplesmente pegou a sua filhinha e levou até um shopping center desse aí hoje, e colocou para tirar foto com o homem Noel que estava lá, tirar foto com aquele bom velhinho, uma pessoa evangélica, um crente, alguém que deveria fazer a diferença, alguém que deveria pegar a sua filhinha e levar para onde? Para a igreja, para adorar a Deus, para buscar a Deus, alguém que deveria ensinar sua filha a orar, buscar a Deus em casa, alguém que deveria ensinar sua filha a se alimentar na palavra de Deus, alguém que deveria ensinar a sua filha a ter temor em Deus. Porque hoje que nós vemos, meus amados, é que falta temor, mas não é medo de Deus, é temor, é respeitar a Deus, diante de tudo aquilo que Ele significa para cada um de nós. E eu vi essa foto, e assim, no começo eu até desejei fazer um comentário, mas só que não cabe a mim fazer isso, não cabe a mim ficar comentando, porque eu poderia criar até uma situação constrangedora para mim e para essa pessoa. Então o que nós percebemos hoje é que o próprio povo evangélico está substituindo Jesus Cristo na sua vida. Você e eu, nós podemos estar arriscando nossas vidas, substituindo Deus com a nossa televisão, substituindo Jesus com o nosso trabalho, com as nossas atividades diárias. Nós podemos estar substituindo Deus com a nossa própria família. Não estou dizendo que você não deve amar sua família, que você não deve sair com a sua família para passear, que você não deve trabalhar, porque senão daqui a pouco os irmãos vão pedir conta do serviço, vão falar que no culto disseram que não precisava trabalhar. E eu não tenho condição de sustentar tanta gente, né? Então vai ficar meio complicado. Então eu queria dizer só para os irmãos que nós temos ocupado Jesus Cristo, o lugar de Jesus Cristo em nossas vidas, com outras coisas. Hoje é uma data típica, porque hoje nós estamos vivendo o Natal. Nós estamos vendo reflexos aí de pessoas que estão simplesmente trocando Jesus por Papai Noel. Mas só que se nós analisarmos nossas vidas, nós vamos ver que durante o ano inteiro nós trocamos Jesus Cristo por algo em nossas vidas. Nós substituímos Jesus Cristo. Jesus deveria ter dedicação exclusiva de você, né, para Ele. Engraçado que eu sou funcionário público, trabalho muito, você sabe que funcionário público trabalha demais, né? E eu sou militar ainda. E eu tenho
tem uma regra que diz assim, que o Omar, ele tem que ficar disponível 24 horas para o serviço dele. 24 horas. Os únicos dias que eu não estou disponível, mas se os caras quiserem, ainda eles interrompem e me chamam de volta, é na época das minhas férias. Então, eu tenho essa dedicação exclusiva, na verdade, e eu tenho que ficar ali de prontidão. Se chamar, eu tenho que ir. Eu não posso simplesmente ignorar, desligar o celular. Se eu desligar o celular, eles vão na minha casa. E se eles forem na minha casa e não me encontrar, eles vão tentar vasculhar a cidade para saber onde eu estou. E se eles não me achar, pode ter certeza que o próximo dia que eu aparecer no quartel, eu vou ter alguma coisa, eu vou ter que responder lá. Vai sobrar algo para mim. Com muita sorte eu não vou ser preso. Então, para o Alexandre, que entrou agora no bombeiro, Alexandre, fica esperto. Fica esperto. Então, nós temos isso. E para Jesus Cristo nós não temos dedicação exclusiva. Jesus Cristo nos chama, nós estamos ocupados. Jesus Cristo quer falar conosco na oração, nós estamos ocupados. Jesus Cristo quer falar conosco no TSD, nós estamos ocupados. Jesus Cristo quer falar através de um louvor, nós estamos ocupados. Jesus Cristo quer falar através da palavra dele, nós estamos ocupados. Nós não temos dedicação exclusiva ao nosso Deus. Nós temos substituído Jesus Cristo então. E Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Deus é o nosso Redentor. Então o que eu quero que nós possamos entender nessa noite é que algo muito maior do que o mundo celebra hoje está acontecendo e aconteceu. E nós esquecemos disso simplesmente. Que é o nascimento daquele que viria para nos salvar. Amém? João 1:1. Eu gostaria primeiro de ler Isaías 7,14 com os irmãos. Isaías 7,14, ele vai dizer para nós aqui, aquilo que eu estou dizendo desde o início, que o mesmo Deus que me criou e criou você à imagem e semelhança dele, amém? Ele nos criou a imagem dele, aqui só tem gente que é a imagem de Deus, porque você tem o caráter de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a bondade de Deus, então você é a imagem de Deus, amém? E isso vem lá em Isaías diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Emanuel. Olha para o teu irmão e fala assim, Emanuel, Deus conosco. Então aquilo que eu estava dizendo, que o mesmo Deus que te criou e me criou, é o Deus que veio para a nossa redenção, porque aqui o Deus que nos criou, ele estava dando um sinal dizendo, olha, dará à luz um filho, e será seu nome Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo. Esse é o Deus que passa do Velho para o Novo Testamento, para a nossa salvação. Amém? João 1:1. E nós vamos continuar vendo que esse Deus que nos criou é o Deus que nos libertou. Amém? A palavra de Deus lá em João 1, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Amém? E o verbo era quem? Era Deus. Lá em João 1,14, vai novamente dizer, aqui, dizendo assim, e o verbo, quem era o verbo? Deus. O verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós podemos então realmente verificar que o verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Se o verbo era Deus, o Deus criador é o nosso Deus libertador, amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Deus vem como homem, dando forma àquela imagem e semelhança, se sujeitando às leis daquele que Ele criou. Então aqui no Novo Testamento, nós já podemos perceber Deus de uma nova maneira. Deus mostrando quem Ele era para os homens. Deus dizendo assim, ó, eu estou aqui. Eu criei você a minha imagem e semelhança. Olha só o que Deus fez. Deus se colocou a imagem da criação dele. A imagem da criação dele. Ele se colocou, porque jamais o homem poderia ser a imagem de Deus. Jamais. Mas só que Deus se colocou a imagem do homem para que o homem pudesse então recebê-lo. Amém? Então, como que nós podemos simplesmente ignorar, né, o nascimento de Jesus Cristo? Substituímos então, como eu já disse, Jesus, né? Substituímos eles por festas, por várias coisas que não nos levam a nada. Então Jesus Cristo, ele vem, morre na cruz para nos libertar. A palavra de Deus diz assim, que ele foi colocado da maneira mais sórdida. Ele foi crucificado por algo que ele jamais poderia imaginar que seria. Mas isso aí era propósito de Deus na vida. Era sim propósito de Deus. Mas só que mesmo para Jesus Cristo, a palavra diz assim que ele era o quê? 100% homem e 100% Deus. Então aquilo que eu sofro, aquilo que você sofre, Jesus Cristo sofreu, e ele sofre muitas vezes, porque quando ele vê um filho dele, uma criatura, uma pessoa que ele criou, imagem e semelhança, sofrendo, e ele de repente está tentando ajudar e não consegue, porque aquela pessoa impede ele de agir, Deus sofre com isso, ele sofre. Então ele vem, nasce, e nessa terra ele faz maravilhas, ele leva o evangelho, cura, ele restaura vidas, ele transforma vidas, ele faz milagres de todas as maneiras. Então, ele morre por amor de mim e de você. Ele paga um preço por obediência a Deus. Ele paga um preço por obediência ao Pai dele. E esse preço nunca ninguém jamais vai conseguir mensurar, porque é algo tão grande que nós não temos condições de entender o tamanho do amor de Deus. E esse Jesus Cristo morre por mim e por você. E esse Jesus Cristo que morreu por mim e por você, hoje ele vive e habita no nosso meio. E hoje ele está dizendo assim para mim e para você, eu quero meu lugar na sua vida. Eu hoje quero que você me coloque como prioridade na sua vida. Eu hoje gostaria que você tivesse dedicação total, exclusiva para a minha obra. Hoje eu gostaria que você fizesse realidade na sua vida tudo aquilo que você tem dito. Eu hoje gostaria de habitar na sua casa. Eu hoje gostaria de habitar na sua vida, no seu trabalho. Eu gostaria de habitar no seu casamento. Eu gostaria de fazer a diferença que o mundo nunca vai fazer na sua vida. Mas só que as pessoas insistem na busca de uma esperança que elas nunca vão encontrar. Porque as pessoas, elas são movidas por esperança, elas são movidas por algo que amanhã vai ser melhor. Mas só que o homem, ele tem uma facilidade em querer agir com as próprias razões e fazer as coisas que ele deseja fazer. O homem, ele tem a facilidade de simplesmente falar, eu creio em Deus, porém tomo minhas atitudes. E quando chega a pagar o preço, ele começa a questionar Deus. E aí novamente ele entra no mesmo erro. E quando ele não simplesmente age pela própria cabeça dele, ele começa a buscar coisas para solucionar problemas na vida dele.
São os atalhos. Os atalhos na vida do homem só o levam à destruição. Não existe atalho na vida do homem. Não existe atalho na vida do servo de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo jamais disse que Ele era o atalho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou o atalho. Ele disse eu sou o caminho. E em um caminho, quando nós estamos passando por um caminho, nós sabemos que nós podemos encontrar diversas coisas nesse caminho. Nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar terrenos que nós vamos achar que nós não vamos conseguir passar. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você passar pelo caminho, que é Jesus Cristo, a verdade e a vida, com certeza você vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você deseja. Então eu não preciso esperar o bom velhinho cair do telhado. Eu não preciso esperar o bom velhinho passar aqui em frente numa moto gritando, falando um monte de coisa. Eu não preciso esperar o bom velhinho trazer presente para mim, porque o milagre de Deus na minha vida já é o maior presente que eu poderia receber. E é esse presente que Jesus Cristo quer trazer para você nessa noite. Muitas vezes você tem deixado o seu tempo, você tem buscado atalhos, você tem ido atrás de soluções próprias, você tem deixado de buscar em Deus aquilo que supre a sua necessidade. Então Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para dizer, olha, eu estou aqui, porque eu nasci para a sua salvação, eu te criei e eu te salvei. Se eu fico pensando assim, que Jesus, de repente Deus falou assim, olha, será que foi eu que errei mesmo? Será que foi eu que errei? Será que eu errei quando eu criei o homem? Mas o que aconteceu? Eu vou voltar lá e vou reparar esse erro. Eu vou voltar e vou reparar esse erro. A impressão que nós temos é essa, Jesus Cristo reparando um erro, mas quando o erro não estava nele, o erro estava em mim, está em você. Esse é o erro e nós continuamos errando. E Jesus Cristo olha para mim e fala assim, mas será que eu ainda estou errando? E Ele nos dá então a oportunidade de acertar todos os dias. E esse acerto é que Ele quer nos dizer hoje, eu quero, se eu errei com você, eu quero acertar. Se eu errei com você, eu quero ver onde que aconteceu algo aí para mim poder reparar. Porque o amor de Deus por mim e por você é tão grande, que Ele não aceita a possibilidade de que você não ama. Ele não aceita. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender. Então nessa noite, meus queridos, eu gostaria que você e eu pudéssemos estar refletindo sobre essa questão. O mesmo Deus que criou você, Ele é o mesmo Deus que nasceu para te salvar. E se você ainda está preso nessa situação, se você ainda acredita em Papai Noel, se você ainda acredita que existe um Papai Noel que vai te dar presente, apaga isso da sua memória. Se você ainda está dizendo para os seus filhos que o Papai Noel vai chegar à meia-noite e vai deixar um presente para você, apaga isso da memória dos seus filhos. Quebra essa maldição na vida deles. Porque se o seu filho tem que esperar alguém chegar à noite, de manhã, de tarde, na madrugada, ele tem que esperar Jesus Cristo. Se o seu filho tem que esperar alguém, ele tem que esperar somente a Jesus. Se o seu filho tem que crer em milagre de alguém, ele tem que acreditar no milagre de Jesus Cristo. Então se você ainda está persistindo nisso, se você ainda insiste em querer dizer que existe coelhinho da Páscoa e tantos outros aí que criaram, é hora de você quebrar essa maldição na sua vida e começar a colocar Jesus na vida da sua família e na sua vida, em todos os eventos, em todos os dias do ano. É hora de você começar a colocar. Eu gostaria de convidar você para ver um vídeo.
Esse vídeo, eu não consegui uma versão traduzida, e ele está em inglês. O vídeo, a música, mas a letra está aí. Christmas time was approaching. Snow was starting to fall. Shoppers choosing their presents. People filling the mall. Children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me, "Where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, then why don't we see him As I stood in amazement at this message profound, I looked down to thank him. He was nowhere around. Little boy at the mall might as well have had wings as the tears filled my eyes. Thought I heard him sing, "Where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, then why don't we see him more? Where's the line to see Jesus? He was born for me. Santa Claus brought me presents, but Christ gave his life for me. In the blink of an eye, at the sound of his trump, we'll all stand in line at his throne. Every knee shall bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, why don't we see him, Lord? Where's the line to see Jesus? He was born for me. Santa Claus brought me presents, but Christ gave his life for me. Where's the line? Where's the line? Where's the line for the Glória a Deus. Aonde está a fila para ver Jesus Cristo? Em que fila você tem entrado para ver Jesus Cristo? Aonde você tem ido para ver Jesus Cristo? Aqui nós vemos a triste realidade de hoje. Pessoas fazem filas por causa de um cantor gospel. Pessoas fazem fila por causa de um pregador. Mas pessoas não fazem filas para ver Jesus Cristo. As pessoas não querem Jesus Cristo.